Nós vamos hoje iniciar uma discussão sobre uma temática maravilhosa, muito bonita, porque tem a ver com a história da constituição do homem enquanto homem. Eu me refiro à gravitação universal que nós vamos estudar, atenção, em 4 aulas. Nós vamos estudar as 2 primeiras partes na forma de modelos cosmológicos, a segunda parte, leis de Kepler, e depois nós vamos discutir em 2 outras aulas as ideias de Newton e de Einstein a respeito de gravidade. Vamos começar então. A história nos conta que o homem sempre foi fascinado pelo espaço cósmico. Sempre buscou respostas às suas inquietações advindas do que ele vê no firmamento. Por isso, ao longo da história, o homem propôs hipóteses e arquitetou desenhos geométricos na tentativa de compreender e explicar o movimento dos astros. Foram muitos os modelos propostos, sempre com o objetivo de representar a realidade. Neste caso, o sistema solar e o movimento dos astros. Entre os modelos mais conhecidos estão o geocêntrico, que adota a Terra como centro do universo, e o heliocêntrico, para o qual o Sol é o elemento central. Ptolomeu, baseando-se no sistema de mundo de Aristóteles, criou um sistema geométrico numérico, de acordo com as tabelas de observação babilônicas, para descrever os movimentos do céu. Todo o universo era constituído por esferas celestes, onde se colocavam a Lua, o Sol, os planetas então conhecidos e, por último, as estrelas fixas. O modelo de Ptolomeu defendia que a Terra estava imóvel no centro do universo, com as esferas celestes a descrever complicados movimentos circulares, os epiciclos, em torno do nosso planeta. Na última esfera estariam fixas as estrelas. O modelo de Ptolomeu perdurou por muito tempo, apesar de sua complexidade. Descrevia com precisão, para sua época, os movimentos dos corpos celestes. Somente para situar historicamente o nosso estudo, é preciso que você saiba que o tripé teórico constituído pela física aristotélica, pela astronomia geocêntrica de Ptolomeu e pela geometria euclidiana era praticamente toda a ciência conhecida até o Renascimento. Porém, com o início da nossa era, o saber grego foi aos poucos sendo posto de lado e substituído por dogmas religiosos. Na Idade Média, período em que os historiadores situam entre o século V e o século XV, a organização econômica vigente era o feudalismo. A Igreja detinha grande poder, mas, com o desenvolvimento do comércio e o surgimento das cidades, o homem medieval encontrou outras formas de entender o mundo em que vivia, o que enfraqueceu o domínio religioso sobre os modos de produzir conhecimento. A partir do século XV, a navegação, os descobrimentos de novos continentes, as trocas de mercadorias, a criação de bancos, a circulação de bens e dinheiro ensejaram o surgimento de uma nova classe social, a burguesia, que se opôs, é claro, ao poder da realeza, bem como aos cardeais da Igreja. Assim se inicia o Renascimento, que significa renovação da vida ou vida nova, foi uma espécie de aceleração no desenvolvimento do conhecimento humano, provocando modificações no pensamento europeu em todos os campos. Coube ao cônego polonês Nicolau Copérnico refutar a teoria geocêntrica de Ptolomeu e estabelecer, debruçado sobre observações e cálculos, a teoria heliocêntrica que revelava ser o Sol o centro de um sistema do qual a Terra é apenas um satélite. O famoso livro de Copérnico, das evoluções das esferas celestes, foi dedicado ao Papa, mas a Igreja declarou a teoria heliocêntrica herética por estar em desacordo com suas doutrinas, proibindo a sua divulgação em 1616. É assim que, no século XVI,
Copérnico, a partir dos estudos sobre o modelo de Aristarco de Samos e por considerar um modelo de Ptolomeu muito complicado, propôs um novo modelo, com o Sol no centro e todos os planetas movendo-se em torno dele, o que facilitava a determinação de suas órbitas. Copérnico destronou a Terra do centro do universo, colocou-a como mais um dos planetas. Ordenou a posição dos planetas a partir de suas distâncias em relação ao Sol. Dessa forma, a Terra já não ocupava uma posição de destaque, sendo somente o terceiro planeta a partir do Sol. Copérnico calculou as distâncias dos planetas em relação ao Sol e as utilizou para explicar as diferenças entre seus períodos de revolução. Bom, o que é um período de revolução? O período de revolução de um planeta é o tempo que o astro leva para circundar o Sol. Copérnico concluiu que quanto mais longe do Sol, maior o tempo para completar sua revolução. Assim, Júpiter, por exemplo, completa uma revolução em 12 anos terrestres, pois está mais afastado do Sol. Marte, em 2 anos. A Terra, em 1 ano. E Mercúrio, por ser o mais próximo do Sol, completa a circunvolução em apenas 3 meses. Embora divergissem no elemento central, os geocentristas e os heliocentristas concordavam em uma coisa: as trajetórias dos planetas eram circulares. Posteriormente, o astrônomo dinamarquês Tycho Brahe propôs um sistema que era um híbrido entre os modelos de Ptolomeu e de Copérnico. O nobre dinamarquês Tycho Brahe esclareceu os pontos incompreendidos da astronomia copernicana. No seu modelo, a Terra estaria no centro do universo, com o Sol girando em torno dela, mas os outros planetas estariam orbitando em torno do Sol. Tycho Brahe aceitou a hipótese de Copérnico sobre a rotação e o movimento orbital dos planetas, admitindo que a órbita pudesse ser oval. Seu sucessor foi Kepler, que também descobriu as 3 leis que regem o movimento planetário. Aqui nós encontramos um momento especial. A elipse é uma figura central das leis de Kepler. Por isso mesmo, antes de qualquer coisa, nós vamos estudar um pouco mais essa figura. Consideremos os pontos F1 e F2 distintos e fixos num plano. Elipse é a curva desse plano para a qual a soma das distâncias de cada um de seus pontos aos pontos F1 e F2 é constante e maior do que a distância entre F1 e F2. Assim, por definição, as distâncias F2P mais PF1 e F2P' mais P'F1 são iguais. Os pontos F1 e F2 são chamados focos e o ponto O, centro da elipse. O segmento AB é chamado eixo maior e os segmentos AO e OB, semi-eixos maiores. O segmento CD é chamado eixo menor e os segmentos CO e OD, semi-eixos menores. Dizendo de outro modo, nós podemos pensar a elipse como uma circunferência achatada. Mas para indicar o maior ou menor achatamento, nós definimos uma grandeza chamada excentricidade, que é representada pela letra E e dada pela razão entre C e A. Mas o que é C e o que é A? C, veja na figura, é a distância F2O ou OF1. E A é a distância AO ou OB. De tal modo que, por definição, A será sempre maior do que C. Logo, a excentricidade estará entre 0 e 1. Dessa maneira, como nós podemos considerar a elipse uma circunferência achatada, podemos pensar que a circunferência é um caso particular de elipse, em que os focos são coincidentes. Dessa maneira, para a circunferência nós teremos
C igual a zero e E será também igual a zero, ou seja, a excentricidade é nula. Nós estudamos um pouco os elementos que compõem a elipse. Por que fizemos isso? Porque esta figura geométrica ela é central na definição, na consecução dos estudos de Kepler em relação às leis dos movimentos planetários. Mas isso é assunto para a nossa próxima aula.